Oi pessoal, tudo bom com vocês? Então essa é a segunda parte sobre o vídeo dos livros de A Seleção e esta vai ser a parte que tem spoilers. Para você que já leu A Seleção, vamos conversar um pouquinho mais de perto, vamos falar sobre spoilers desses livros. Para você que já leu os 3 livros, então você sabe que no primeiro livro, a América, ela é bastante difícil aceitar estar na seleção e querer estar na seleção, mas a gente meio que tem ali quase uma certeza de que sim, né, ela não é a querida do Maxon e eu adoro isso na personalidade dela, de que ela não é um objeto, né, ela não quer ser objetificada perante ele e também ao mesmo tempo ela percebe a fragilidade que ela tem longe de casa, as dúvidas sentimentais dela e enfim, e ela não coloca isso como uma fraqueza para os outros perceberem, ela guarda isso para ela, eu acho isso incrível, ela é uma mulher extremamente forte. Enfim, como eu ia dizendo, a seleção ela tá nessa dúvida, fico ou não fico, o Aspen chega ali em determinado ponto no palácio e daí sim que a cabeça dela vira uma bagunça. No final desse livro, as selecionadas são reduzidas então a 6 participantes apenas, se tornando a elite, que é o plot do segundo livro, que é a história do segundo livro. Para mim, o segundo é o melhor livro de todos da trilogia. Eu acho que para grande parte dos fãs da seleção também é esse, porque é nesse aqui que a gente vê toda a crueldade do palácio, com o que acontece com a Marli principalmente, e a gente percebe que, apesar de tudo, como é dito várias vezes em todos os livros, com certeza o Maxon vai ser um governante muito melhor do que o Rei Clarkson, do que o pai dele foi. E enfim, no terceiro livro, acho que eu nem preciso falar sobre o que ele fala, né? Porque ela está vestida de noiva na capa. Então, assim, eu lembro quando eu comprei ele lá, quando ele saiu, deixa eu olhar aqui até a data, 2014, eu comprei ele na pré-venda, eu comprei esse livro. E quando ele saiu, este livro, eu olhei assim na capa e ainda tinha aquela expectativa que no final da Elite, né? Será que ele vai escolher ela? Será que ele vai querer casar com ela? Enfim, tem mais o corte da Marli aqui no meio, o corte da Natalie, e a gente fica assim, meu Deus do céu, será que ele vai querer casar com ela? Será que vai dar certo? E daí a capa do livro me vem ela vestida de noiva. Eu fiquei tipo assim, acho que eu descobri o final antes de ler o livro, não é mesmo? Enfim, eles são livros maravilhosos, são livros muito legais, mas como eu disse, alguns pontos. O primeiro ponto que não tinha me incomodado na primeira leitura, mas que agora me incomodou e muito, muito mais do que eu imaginava, é um detalhe assim muito sutil no meio da história. Mas foram convidadas garotas entre 16 e 20 anos para participar da seleção. Se não me engano, é 16 e 20, 20 e 21, é alguma coisa assim, para participar da seleção e para se casar, possivelmente casar-se com o príncipe Maxon. A América tem 17 anos durante a história. Como é que antes eu não percebi isso, não me incomodou? Mas é literalmente, eles estão casando adolescentes com um cara que já tem idade para ser adulto. Isso, nessa releitura, me incomodou demais. Saber que essas meninas que estavam ali, literalmente, elas são meninas. A grande maioria delas, pelo que dá a entender, tem a idade da América. Então, a grande maioria delas são menores de idade. A América é menor de idade e ela tá indo lá pra casar com o cara. Outra coisa que... Pra casar não, pra possivelmente casar com o cara, e é o que acaba acontecendo. Outra coisa que me incomodou também profundamente, o que eu não tinha, né, me incomodado na primeira leitura, são as disputas e as rixas femininas que existem dentro da história. Eu percebo que, justo em forma de crítica que a Kiera Cass colocou essas meninas, né? E talvez até seja também de uma forma crítica que essas meninas, algumas sejam menores de idade também. Me entendam que eu não tô falando que a Kiera Cass é maluca por fazer isso. Não, muito do contrário. Eu acho que é uma sacada de gênio. Porque é uma coisa que a gente romantiza tanto que a gente olha, ai, que bonitinho. E quando a gente se toca, a gente fica pensando quantas vezes isso pode acontecer no mundo aí afora e a gente acha bonitinho porque é em nome do romance. Me entendem? Eu acho que é uma sacada muito, muito interessante. E essa questão das brigas femininas, da rivalidade feminina, a gente vê muito aqui. Porque, principalmente, tem uma parte bem específica, se não me engano, é em A Escolha,
que o Maxon questiona elas, né, e fala que ele não tem mais vantagem nenhuma, porque elas resolveram abrir os jogos umas com as outras, né, e contar tudo o que tinha acontecido com o Maxon, entre o Maxon e elas. E ele fica, tá, mas eu não tenho mais vantagem nenhuma. E eu fiquei, é isso aí, meninas, é isso que vocês têm que fazer mesmo, ninguém tem que ter vantagem aqui, não, tá? É tudo bem que ele é o príncipe, que ele vai ser o rei um dia, e que tá em jogo muito mais do que um casamento, é uma coroa, é uma posição política aí no meio também. Mas, cara, ele não tem direito de ditar regra na vida de ninguém, né? Então é muito bom, sim, que elas tenham ali, por mais que foi mais pro final, mas elas se aliaram e elas viram, cara, não, nós somos amigas. Eu me recordo de parte, agora eu não me lembro se é na seleção, na escolha, na escolha não, desculpa, na elite, eu deveria ter marcado até, que a rainha Amberly fala sobre que essas amizades que elas estão fazendo ali, elas vão levar pra vida. Porque é exatamente isso que acontece com a rainha Amberly. Ela tem amigas que ela fez durante a seleção, porque no momento em que essas garotas percebem que sim, é uma competição, mas que não, elas não precisam ficar brigando por causa dele, que elas são muito melhores do que ele em si, né, do que o grande príncipe maravilhoso, enfim, que elas vão ter uma vida incrível porque elas são incríveis. Então, nesse momento que elas realmente formam essa irmandade, essa postura de amigas, de irmãs, e é sororidade pura, eu acho fantástico. Tem uma parte, um trecho em específico na escolha, quando a Celeste, então, tem toda essa mudança. A Celeste é uma das selecionadas, ela tem um perfil muito agressivo, tanto durante a seleção quanto durante a escolha. Tem uma cena, inclusive, da seleção que ela rasga o vestido da América. Ela bota caco de vidro no sapato da Elise. Tem todos esses pontos, assim, que ela é horrível com as outras meninas. E que ela para. A América encontra ela num momento muito triste, muito solitário. E ela literalmente começa, cara, não, eu fui mal o tempo inteiro e vocês não merecem isso, vocês merecem muito mais. E a Celeste começa a ser amiga dessas meninas. E principalmente ali, nessa conversa que a América tem com a Celeste, a América fala pra ela com todas as letras: você não precisa de um homem pra se dar bem. E eu acho que essa é a mensagem dos livros. Porque todas as meninas, todas não, a Celeste, a gente sabe o que acontece, infelizmente, com ela ali, é muito triste, né? Mas as meninas, elas são fortes e elas não precisam de homens pra sobreviver. A própria Marli, quando tem a questão do espancamento, né, dela e do Carter, então, que é esse namorado dela, quando eles passam pelos açoites, né, por mais que ela grite, é relatado várias vezes que ela se mantém lá com uma expressão firme, do tipo, não, eu vou aguentar isso logo vai passar e tudo bem. Ah, ela faz isso por amor, mas não só por amor, mas por ela mesma também. Ela é uma personagem muito forte, ela vai pra cozinha, ela vai trabalhar, ela vai viver a vida dela pra ela conseguir superar tudo isso. Isso é fantástico. Além disso, as questões políticas dentro desses livros, meu Deus, gente, eu acho fantásticas as questões políticas dentro desses livros. Nós temos os rebeldes, e aqui a gente vê, e eu ficava o tempo inteiro, cara, aqui é Revolução Francesa, aqui parece Revolução Russa, aqui parece não sei o quê. Eu ficava o tempo inteiro tentando analisar esses rebeldes, esses grupos rebeldes e as causas deles, e enfim. E a gente vê claramente, assim, ó, o grupo sulista tentando tomar o poder pra simplesmente inverter as castas, que eles fiquem em cima e que quem não for a favor dessa revolução fique abaixo. Isso me lembrou demais o período do terror da Revolução Francesa, porque é exatamente isso, são as elites, então, do governo atual, do terceiro estado, tomando, os burgueses tomando esse poder, e todo mundo que fosse contra qualquer coisa que eles dissessem era morto, né, era guilhotinado, e eu vejo exatamente isso dentro dos grupos sulistas. E em contrapartida, a gente tem os grupos nortistas, que eles falaram que o governo para eles tanto fazia, se fosse uma monarquia, se fosse uma república, do jeito que fosse, desde que acabasse o sistema de castas e que as pessoas tivessem chance de ascender socialmente. Então é fantástico a gente analisar esses pontos dos rebeldes. Quando a gente descobre que o pai da América é um rebelde também, que a Chris é uma rebelde também, eu avisei que ia ter spoiler. E assim você fica, cara, com certeza tá na cara.
a história do pai da América. Foi só pra ele que ela falou sobre o diário. Na TV não apareceu, do diário do Gregory e Leah, né? Só pra ele que ela falou sobre isso. Ela não tinha contato com mais ninguém sobre essas coisas. E como que de repente os rebeldes do norte sabiam sobre essas coisas? Como que essas pessoas tinham influência? Quando a gente descobre que o apresentador lá, o Gabriel, ele era também um rebelde e ele tinha a estrela no peito escancarado o tempo inteiro para todo mundo ver e ninguém nunca imaginava que ele seria um rebelde. Eu acho isso fantástico, são sacadas fantásticas da autora da Kiera Cass. Não sobre os livros agora, mas sobre o conto da rainha Amberly, que conta a seleção da rainha Amberly. A gente descobre um pouquinho mais o porquê da personalidade do rei Clarkson, principalmente. Ele vem de uma família muito conturbada, de problemas muito grandes, e a gente vê exatamente isso. Ela fala em vários pontos do conto dela que ela queria ser o centro do furacão dele, ou seja, a parte mais calma da vida dele. Que a vida dele era um furacão, mas que ela seria o centro, que é a parte calma. Então, não que justifique as atitudes do rei Clarkson, a gente sabe que as atitudes dele são horríveis, ele é um governante terrível, ele é um tirano, mas a gente entende da onde que surgiu essa personalidade dele, o porquê ele ficou dessa forma. E eu acho muito interessante que no prefácio desse conto da rainha, a própria autora coloca várias vezes, não me entendam errado, eu só quero explicar como que ele se formou dessa forma, como que a rainha Amberly se apaixonou por ele, o porquê que, né, a gente percebe que realmente o rei Clarkson amava a rainha Amberly, só que ela não quer em nenhum momento romantizar um relacionamento abusivo. Porque sim, ele manda ela cortar o cabelo, ele diz que o cabelo dela é muito comprido, ela vai lá e corta. Ele diz que ele quer uma esposa obediente, ela vai lá e ela é esposa obediente. Então ela fala várias vezes que ela não quer romantizar isso, para que as pessoas não achem isso bonito. Apenas entendam o porquê a rainha Amberly é daquela forma e o porquê o rei Clarkson, principalmente, é dessa forma. E a gente vê que sim, que a rainha Amberly ama muito o rei Clarkson. E a gente percebe também que, mesmo com todos esses abusos, essa questão dele querer uma esposa obediente e tudo mais, em nenhum momento ele levanta a mão para ela, muito do contrário, ele salva ela e tudo mais. Então a gente percebe que ele realmente ama ela. E tem uma sacada ali no meio que eu acho interessante, porque ele deixa bem claro no conto da rainha que ele não quer ser pai, né? Que para ele não importa se ele não for pai. Então, não sei, essa aversão ao Maxon, talvez, tem aí alguma relação? Não sei, possibilidade, só jogando aqui, jogando no ventilador. Enfim, como eu disse, as partes que eu mais gosto são as partes políticas, as partes de romance me deixaram realmente assim, ai, sério isso, cara, América, você é autossuficiente, foge daí, amiga, vai viver tua vida, sabe? Larga esse Chernobyl que tu arrumou, que tu vai arrumar outro, e ponto final. Mas enfim, a gente entende, tem toda a questão sentimental dela, ela realmente gosta tanto do Espen quanto do Maxon. No final a gente sabe que ela gosta muito mais do Maxon do que do Espen, porque o Espen acabou se tornando muito mais um amigo para ela. Ela mesma diz, né, no epílogo de A Escolha, que é ele que entra com ela na igreja, e ela fala que ele é uma família para ela, porque ele esteve o tempo todo apoiando ela nas decisões dela. Então, é isso que exemplifica. Enfim, pessoal, eu acho que são livros aí que vale a pena a leitura de vocês. Eu espero que eu possa ter influenciado pelo menos um pouquinho vocês para fazer essa leitura. E é isso aí, então. Fica a dica de livros incríveis, maravilhosos. Eu não curti muito os últimos 2 livros, que são A Herdeira e A Coroa. Esses 2 eu não gostei tanto. Eu acho a Adeline uma protagonista um tanto difícil de me apegar. Mas enfim, talvez vocês aí curtam a leitura. Por hoje é isso, se inscreve aqui no canal, deixa o like, que a nossa ideia é que esse canal comece a se tornar uma coisa mais direta com vocês, para eu poder dar algumas dicas de leitura para vocês. Eu acho que a gente está no mundo para compartilhar coisas. Um beijo, até a próxima, tchau!